Vamos lá, meus irmãos, continuando a nossa segunda aula de Educação Religiosa 1, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos continuar aqui no segundo slide. E agora vamos falar um pouco da importância dos mosteiros, ou dos monastérios, na educação na Idade Média. Irmãos, há pouco eu falei, inclusive, sobre os muçulmanos. Deixa eu fazer aqui uma emenda. Nós não podemos, colocar tudo dentro do mesmo pacote. Quando eu disse há pouco, que o Oriente, que foi dominado pelos muçulmanos, e hoje quando a gente vê os países, na sua grande maioria, que são países onde o Islã é a religião principal, e até mesmo é um país, um estado de governo baseado na teocracia islâmica, nós notamos que há uma diferença muito grande entre o Oriente muçulmano e o Ocidente. Agora, eu não posso também dizer que durante esses 1000 anos de história, praticamente, aliás, desculpe, 1400 anos de história, que todos os reis muçulmanos, imperadores, sempre foi igual ao que existe hoje, tá? E não é verdade. Só para vocês terem uma ideia, esses homens terroristas do Islã não é uma coisa que sempre existiu. Isso é algo novo, tá? Esses radicais é algo novo. No entanto, no passado, vamos dizer assim, teve também alguns governos islâmicos mais voltados também para a educação. Então, a gente não pode, como eu disse há pouco, colocar tudo dentro do mesmo balaio e dizer que é a mesma coisa. Então, assim, teve sim sistemas de governo e países e reinos que foram mais voltados, vamos dizer assim, para um lado mais humano, mais científico, e teve as suas conquistas, tá? Mas quando a gente pega de uma forma geral e faz um balanço no que nos tornamos, é inegável dizer, tirando os países, principalmente muçulmanos, aonde tem as grandes empresas de petróleo, ali principalmente dos Emirados Árabes, a grande maioria dos países muçulmanos sofrem muito, porque acabam sendo autocracias, não são democracias, o desenvolvimento humano é muito baixo, a educação acaba sendo muito baixa. Então, tirando os Emirados, tirando os grandes líderes que são protagonistas no mundo muçulmano, a gente vê uma grande miséria, tá bom? Agora, amanhã eles podem mudar? Podem mudar. Pode ser que haja uma mudança na chave. Eu acho um pouco difícil, por aquilo que a religião islâmica se apresenta. Mas a gente não pode desconsiderar. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai falar um pouco também dos monastérios, como eu falei há pouco no intervalo com o Júnior e com quem estava na classe. Os monastérios, irmãos, não é porque nós somos protestantes que a gente vai também ter aquela visão vesga. A gente não pode olhar as coisas do passado, o que aconteceu, como aconteceu, e porque somos protestantes dizer nada presta. Essa é uma atitude, eu diria, errada nossa. Como eu mencionei há pouco no intervalo. O Ocidente, ele é fruto do cristianismo, principalmente ali do cristianismo voltado para a patrística, depois é do cristianismo romanista, tem também o cristianismo ortodoxo, que influencia muito também o Ocidente, querendo ou não, e depois temos o protestantismo. Então, hoje, nós, civilização ocidental, eu diria, é fruto dessas origens, e chegamos no que somos hoje. E é claro que aqui nós podemos puxar a brasa para a nossa sardinha, porque onde chegou o protestantismo, houve uma melhora, e de fato, por quê? Porque nós desafiamos a pessoa a sair, eu diria, daquilo que Kant fala, que é da minoridade. Eu disse que nós iríamos ler um texto de Kant, espero já passar para vocês aqui.
quero ler com vocês. Mas Kant, ele fala o seguinte, nós precisamos atingir a maioridade. O que seria a maioridade para Kant? É quando deixamos a menoridade. O que seriam esses termos, né? Traduzindo em miúdos aqui para vocês. É o seguinte, o que é uma pessoa que vive debaixo da menoridade? Ela é guiada pelo pensamento do outro. Ela segue a opinião alheia. Ou seja, ela não tem opinião própria, não tem reflexão própria. E Kant diz o seguinte, não, vocês precisam chegar a esse ponto onde vocês se emancipam intelectualmente do outro. Vocês aprendem com alguém, mas chega o momento da emancipação, onde você questiona, você dialoga, você faz um apontamento até mesmo com aqueles que te ensinaram. E aí, quando Kant diz, olha, cheguem na maioridade intelectual, ele quer dizer isso. Não vivam debaixo de um pensamento do outro. Tenham uma vida independente cognitiva. Questione, duvide, aprenda. E aqui, irmãos, muda muito na nossa vida. Pode ver. Parece um assunto simples, mas não. Vamos agora puxar aqui para a nossa realidade espiritual. Quantos são os pastores que não querem ensinar as suas ovelhas? Porque no momento que ensinar as ovelhas, elas vão questionar o pastor. Então, elas criam o quê? Uma igreja de soldadinhos de chumbo, onde ninguém pode ter uma opinião contrária do pastor, porque esse pastor domina de forma, eu diria, uma certa persuasão espiritual e intelectual, onde qualquer questionamento do pastor é questionar a Deus. Agora, eu te digo, o pastor é semideus? E qualquer questionamento humano é a obra do diabo. Ou seja, as pessoas ficam com medo e vivem debaixo do quê? Dessa escravidão intelectual. Podem ver que Jesus, ele tinha 12 apóstolos e ele não criou 12 soldadinhos igualzinho a ele, que falava igualzinho a ele, que andava, cada um tinha a sua personalidade. Seguiam a ele na sua essência, mas cada um tinha o seu jeito de ser, de existir. E Jesus não criava soldadinhos de chumbo. Pode ver que Pedro é diferente de João, que é diferente de Tiago, que é diferente de Mateus, que é diferente de Tomé, que é diferente de Paulo. E Deus dá essa liberdade para nós, e a Bíblia mostra isso. Podem ver que a história bíblica é uma história de personalidade diferente. Você não tem 2 Moisés na Bíblia, você não tem 2 Abraão, você não tem 2 Davi. Você tem um Elias e um Eliseu, que ainda mesmo assim é um pouco diferente. Mas é porque a unção... Mas pode ver, João Batista seria o cumprimento de Elias, mas totalmente diferente. Então guardem isso. O que é a maioridade, irmãos? É essa liberdade de falar, não, eu aprendi, eu sei, e eu questiono agora. Então, agora aqui, diante dessa fala que eu acabo de dar, quando a gente vai estudar um pouco a Idade Média, a gente tem que saber que o monastério, o monasticismo, ele não nasce exatamente na Idade Média, tá? Ele nasce com aquilo que é chamado os pais do deserto. E aí, depois, ele é melhorado com os pais da Capadócia. E aí, depois, ele vem para os pais latinos. E aí, sim, dentro dos pais latinos, temos, então, Benedito, que aí, sim, com Benedito, aí, sim, o monasticismo cria uma nova roupagem. Mas percebam, os pais do deserto eram ali logo antes, no início da patrística. Então, é chamado São Antão ou São Antônio na tradição. E aí ele é um dos principais. Mas percebam, os pais do deserto já é o início do monasticismo. Depois, com eles, vêm outros líderes que se refugiam nos desertos, criam-se os monasticismos masculinos e femininos, e aí depois, como eu disse, vem então os pais da Capadócia. Os pais da Capadócia também dão vamos dizer assim, uma burilada sobre essa questão do monasticismo, e aí depois vem, então, temos ali, né,
Jerônimo, temos depois também Agostinho, e aí depois temos Benedito. Benedito, ele vai ser fundamental no monasticismo, porque ele vai agora criar algo que vai se perdurar até hoje, que é o chamado da ordem dos beneditinos. Então, guardem isso, irmãos. Quando a gente vai fazer uma leitura do monastério, a gente não tem que pegar o monasticismo agora e falar que toda a vida foi assim. E que o que eles fizeram nada presta, tá bom? Que isso seria uma ignorância nossa, tá bom? Porque eles têm a utilidade deles, eles têm a importância deles, e eles foram fundamentais na educação teológica, mesmo com seus desvios doutrinários. Querendo ou não, eles preservaram a Bíblia, eles preservaram a tradição, e eles preservaram o conhecimento científico. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, naquele período que nós chamamos, que é chamado período feudal, quem eram os líderes das escolas? Eram os nossos, eram os irmãos do monasticismo. Eles que, no período feudal, toda a educação estava baseada neles. Então, quando se ia aprender sobre agricultura, eram os monges que iam ensinar para as pessoas. Quando iam se ensinar sobre hidrografia, eram os monges. Então, o Ocidente, eles acabam sendo, de forma, eu diria, foi muito importante a figura dos monastérios na educação de uma forma geral, tá bom? Quando eu ia falar de literatura, quando eu ia falar de ciência, quando eu ia falar da arte, eles que preservaram tudo isso. Isso é importante, irmão? Claro que é importante. Então, a gente não pode pegar tudo, como eu falei no primeiro módulo, né? Porque a criança está suja, banha a criança e joga agora a criança fora com água e tudo. Não, a gente deixa a criança e joga fora a água, tá bom? Então, vamos lá. Tomé, leia para nós os monastérios, ou mosteiros. Um dos principais tipos de escola mantidos pela Igreja eram as escolas monásticas, também denominadas monacais ou abaciais, por se localizarem junto aos mosteiros ou abadias. Abádia é um termo derivado do latim abatia, que teve origem no aramaico, aba, que significa pai. Os mosteiros eram os locais em que se desenvolvia um movimento religioso que propunha o isolamento como forma de manutenção dos princípios cristãos. Ou seja, irmãos, ali o foco principal era religioso, mas logo na sequência tinha também toda a instrução, tá bom? Então, por gentileza, Tomé, continue para nós. O movimento monástico derivado do radical monos, que significa só, solitário, foi fundado oficialmente em 526 por São Bento. Embora já houvesse referência à existência de mosteiros anteriores a esta data. Dá uma pausa aqui. Lembra, ó, Agostinho, por exemplo. Agostinho, dentro do catolicismo, irmãos, tem as ordens, tá? Por exemplo, você vai ver as ordens dos beneditinos, nasce aqui, ó, um São chamado Bento. Os agostinianos nascem com quem? Com Agostinho. Então, assim, as ordens monásticas, elas têm essas características. E, no caso aqui com São Bento, por que ele foi determinante? Porque ele estrutura o monastério de uma forma em que os próximos monastérios também aprenderam a ser estruturados da forma que ele estruturou. E aí foram seguindo uma cópia. Por isso que, na Idade Média, ele acaba sendo uma pessoa muito importante, porque quase todos os mosteiros ou abadias, né, elas acabam seguindo os mesmos modelos. Já que ele estruturou muito bem e teve muito êxito, todos os demais que foram criados a partir dele seguem o modelo dele. Por isso que ele se torna um ícone na Idade Média. Estão entendendo? Tá bom? Tudo bem? Então, continua para nós aqui. Tomé, por gentileza. São Bento fundou, portanto, o mosteiro de Monte Cassino, na Itália, e com ele a ordem beneditina, de importância central na Idade Média. Os monges que habitavam o mosteiro
eram submetidos a uma dura rotina diária que se resumia em orar, trabalhar e ler em latim. Bom, era o lema da ordem. Isso. Ora, et labora, et lege, né? É um termo em latim. Que seria orar, trabalhar e ler, ou orar, né? O católico vai por aqui como rezar, trabalhar e ler, ou estudar. Então, seria essa derivação. Lembra que eu falei de Santo Antônio, que é chamado pelos católicos, ou Antão? Um dos primeiros, vamos dizer assim, um dos primeiros pais, chamado Pais do Deserto, ele era solitário, irmãos, ele não tinha vínculo nenhum com ninguém. Depois dele vem outros que começam, então, a viver em comunidade. Mas como que era de Antão até os beneditinos? Cada monastério ia seguindo os seus critérios. Cada um tinha uma forma de agir, de se comportar, de existir. E com Bento, ele cria, então ele estrutura o monastério entre uma vida de piedade, uma vida de trabalho e uma vida de estudo. Então, essa tríplice atuação gerou neles muita organização. Então, um monge, como que eles faziam nesses dias depois de Benedito? São Bento, né? Assim chamado. Eles dedicavam um período bem significativo às suas piedades religiosas. Depois, eles precisavam ir em alguma cidade para ensinar agricultura, ensinar arquitetura, ensinar alguma coisa, fazer um trabalho braçal, trabalhar na lavoura, e, por último, eles iam estudar alguma coisa. E assim criou-se também essa ideia do que, quando alguém precisava de uma instrução maior, ia onde? Ia no monastério. Estão entendendo a importância deles na Idade Média? Indiferente dos erros doutrinários que eles criaram, mas percebam que, querendo ou não, a educação foi preservada por meio desse sistema. Estão entendendo, meus irmãos? Tá bom? Então, joia. E depois vocês deem uma olhada nesse material aqui, que é a ordem, tá? A ordem dos beneditinos. Quando vocês lerem a ordem, na minha história de história eclesiástica, a gente chega até a pincelar na ordem, numa das nossas aulas. Irmãos, é muito interessante, viu? Quem quiser, depois eu mando para vocês a ordem dos beneditinos. É muito interessante, você vê que ele, quando cria a base dele, era praticamente, vamos dizer assim, tentar servir a Deus de uma forma com muita piedade. Irmãos, aqui, ó, guarda mais uma vez aqui. Num primeiro momento, essas pessoas que dedicavam sua vida a viver no monastério, eles estavam querendo seguir o exemplo de Jesus, tá? O líder do monastério, ou o abade, muitas vezes você tem que fazer a leitura que ele era o responsável dessa comunidade. A gente não pode dizer que todos eles eram políticos, tá bom? Que eles se corromperam politicamente. A corrupção política vai se dar aqui na Idade Média, depois, principalmente, do feudalismo. Porque agora os monastérios, ao longo dos séculos, eles vão acabar sendo donos de muitas terras. Os reis, de contrapartida, queriam também o domínio dessas terras. Ou seja, aí, está entendendo a política? Então, muitas vezes, a igreja tinha terras, e muitas terras ali, que eram posses, de algumas famílias, e então aquelas famílias ricas enviavam seus filhos para os monastérios, não para que, de fato, olha só que interessante, eles aprendessem ali uma vida monástica, mas para que eles fossem a ponte entre a sua família antiga e a terra, ou seja, ao viés político. Então vai ter muitos desvios na Idade Média de propósito, vai. Mas a gente não pode, como eu disse, pegar tudo e jogar, né, a água com a criança fora. Está entendendo, meus irmãos? História eclesiástica, a gente trabalha melhor essa ideia, vocês vão entender melhor, mas eu estou querendo aqui pôr os olhos de vocês aonde? No ensino. No ensino, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Pastor Rai, aquela parte que eles vão fazer as bibliotecas, que as pessoas não sabiam ler e que envenenam os livros, só vai vir depois? Sim, é a partir daqui do início da Idade Média, Beatriz, que aí vamos supor, Beatriz, pensa assim, olha como era difícil. Vamos lá, Beatriz, imagina hoje que nós temos um apagão no mundo, né? Um apagão digital. E sobramos aqui a nossa comunidade como uma comunidade de estudo. E a gente, de repente, começa a ter destaque em toda a nossa região aqui como os líderes que ensinam. Qualquer pessoa que viesse falando alguma coisa estranha para nós, a gente não ia aceitar. Eu sei que para nós é muito difícil imaginar isso, porque a gente tem uma história atrás de nós, a gente conhece vários movimentos, mas para essas pessoas aqui, eles estavam muito fechados dentro, muitas vezes, do seu reino. Era um reino né, vamos pensar assim, de um bárbaro aqui, de um rei bárbaro. O que unia esse império bárbaro ao outro império, ao outro reino bárbaro, era o quê? O cristianismo, só isso. Mas eram dois reis que disputavam território. Então, nós que estávamos, vamos imaginar que as famílias que estavam envolvidas aqui na educação religiosa, elas tinham muito limites. Elas não tinham essa gama de informação que a gente tem. Então, o que acontece, Beatriz? É aqui que vai começar a ter aquele cuidado de não aceitar outros textos, e, ao mesmo tempo, qualquer coisa que foge agora ao interesse do monastério, e o que foge agora o interesse do bispo, e o que foge agora do interesse do rei, era mal visto, entendeu? E aí é aqui que começa a ter esse exagero na liberdade, e esse domínio por parte da religião. Então, qualquer coisa nova que questionasse as bases daquela tradição era visto como inimigo. Qual era a melhor forma de você silenciar o inimigo? Queima os livros dele e mata ele. Então, é aqui que começa, vamos dizer assim, essa parte mais radical, entendeu? E a gente não pode justificar isso, está errado. Foi uma atitude vil e errada deles. Mas é um contexto diferente, né, Beatriz? Enquanto estudávamos história eclesiástica, Beatriz, teve um professor de história, que eu passei aqui o vídeo para os alunos, de alguns vídeos desse professor, que ele disse uma frase muito interessante. Ele falou assim: se você não entender o contexto das cruzadas, como que foram o contexto das cruzadas, você jamais vai entender um pouco o que foi as cruzadas. E com a mente que nós temos hoje, com a liberdade que nós temos hoje, com a civilização que nós temos hoje, julgar as cruzadas é muito fácil. Mas viver naquele período das cruzadas e existir naqueles conflitos, ali foi um momento muito crucial para eles. Não tô endossando, não. Não estou dizendo que eles fizeram foi certo. Mas aquele professor de história, quando ele faz o estudo sobre as cruzadas, ele diz isso logo de início, mostrando o seguinte: ó, baixem a guarda. Baixem a guarda. Eu sei que a cruzada é uma mancha horrorosa na cristandade, e é verdade. Mas o contexto que eles viviam era um contexto muito cruel. Então, com a cabeça de hoje, julgar as cruzadas é muito fácil. Mas quando a gente começa a estudar um pouco aquele contexto, aquele período, aquela economia, os conflitos religiosos, aí você fala assim: eu entendo o porquê eles fizeram o que fizeram. Não estamos legalizando, entendeu, Beatriz? Mas é isso, Beatriz. É nesse período que eles se fecham, Beatriz. Porque aí o que acontece? Fora das brigas aqui dentro do próprio Ocidente, nós temos o mundo muçulmano ali atrás. Nós temos um outro mundo, que é um mundo do Irã, né, que era, querendo ou não, também era contra o Ocidente. Quer dizer, eram muitos conflitos, entendeu, Beatriz? Era um mundo de muita guerra, de muita polarização. Que nem nos filmes mesmo, muito bárbaro. Mas, em parte, eu concordo, em parte, não concordo, porque no período de Jesus, naquele período também, tinha muita guerra. E se a gente for querer também entender e dentro daquele contexto, também não justifica pelo seguinte: a Inquisição também foi uma barbárie também. Não, eu não estou justificando, Júnior. O que eu estou querendo dar aqui como instrução, Júnior, é o seguinte: é o direito de dúvida
para aquele contexto, como foi difícil eles viverem aquilo. Como eu disse, não estou justificando, não. Né? Não é longe de justificar a cruzada, a Inquisição, perseguição, longe, longe. Um instrumento de morte. Não, Nada, não. Por exemplo, É se a gente totalmente for querer, não. se a gente querer contextualizar, hoje, por exemplo, o cristianismo podia fazer a mesma coisa que o muçulmano Não, faz. por isso que eu estou querendo só dizer, Júnior, não estou dizendo que o que eles fizeram foi certo. Eu estou querendo mostrar que quando a gente estuda um pouco a história, como a gente estudou, como você viu, a gente começa a compreender o porquê eles fizeram o que fizeram, mas não querendo dizer que eles tiveram certo, entendeu? Eu estou querendo dizer o seguinte, hoje, com a cabeça de hoje, é fácil a gente falar do passado, entendeu? É isso, é só isso. Porque a barbárie que a igreja fez não tem motivo, nada, nem contexto. Não tem justificação para nada. Que Vou dizer outra coisa. humano. Qual que era o melhor modelo, Júnior? O melhor modelo era a patrística. Eles seguirem o modelo da patrística, entendeu? Até os apóstolos não enfrentou a barbárie, eles não Exato. Eles como a sua própria vida. Então o melhor modelo católico foi um monopólio de todo o sistema daquela época. Então, o que aconteceu? Sim. Com o século VI, quando surgiu Maomé, eles fizeram o mesmo, os muçulmanos. Sim. E ainda faz hoje com os extremistas. Não, e aqui, Júnior, como eu disse, qual que seria o melhor modelo a ser seguido? Seria o da patrística, os primeiros 400 anos. Por que eles não escolheram viver daquela forma, entendeu? Porque a igreja já tinha se tornado um lugar... Exatamente. Um lugar político e religioso. Claro. A política dominou a religião. Sim. Então é onde entra o grande erro. Mas o que eu quis dizer, Júnior, vivendo aqueles momentos deles e não legalizando eles, a gente compreende um pouco. E quando eu falei há pouco, foi respondendo para a Beatriz essa questão dos livros. Eles começaram a ter o monopólio, Beatriz, da razão, o monopólio da fé, já que eles tinham o monopólio do poder. E aí onde eles também exageraram. Porque olha só, o monopólio do latifúndio. Exato, totalmente. As terras. Até hoje, reflexo das universidades, Santa, Marcelino, etc. Por isso que eu falei, Júnior e irmãos, que no começo o monasticismo nasce até com uma proposta muito boa. Depois ele se envereda por um caminho tortuoso. Então, vamos separar as coisas, entendeu? Mas não posso dizer que no começo foi tortuoso. Não, no começo não era. Tinha alguns erros doutrinários, mas depois sim se torna uma coisa bem tortuosa. Então, assim, só para a gente entender um pouco o contexto, mas ao mesmo tempo, querendo ou não, mesmo com vamos dizer assim, com todo exagero, Beatriz, e com todo o monopólio da educação, eles ainda preservaram muito da educação, entendeu? Tá bom? Tudo bem até aí? Não quis dizer que você justificou, não. Não. Não, mas foi boa a sua colocação, Júlia, porque vai que alguém, depois, ouvindo as minhas palavras, esse complemento é muito bom, porque ele mostra... Eu estou querendo aqui, meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, até para concluir. Foi boa a sua argumentação. Júnior, muitas vezes, o que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo aqui fugir um pouco daquele pensamento radical que eu mesmo tinha no passado. Quando alguém falava para mim de monastério, eu colocava, não, joga fora, não presta. Quando alguém falava assim, por exemplo, de qualquer coisa da Igreja Católica, eu tinha uma aversão muito grande. Eu fui um católico piedoso, antes da minha conversão. Quando eu me converti, eu literalmente apaguei o catolicismo da minha vida e passei a vê-los literalmente como uma grande Babilônia. E acabou. E assim, aí a gente acaba praticando alguns exageros. E aqui, eu não estou dizendo que ainda eu não a vejo, tá, meus irmãos? Não é isso. Mas eu não posso dizer que o catolicismo atrapalhou o Ocidente. Eu não posso dizer que também não há benefícios dentro do catolicismo. Então, depois, com a maturidade, a gente começa a enxergar o seguinte, não, eles não erraram de todo aqui, eles não erraram de todo ali, aqui erraram demais. Então, a gente começa a enxergar de uma forma mais clara, mais
mais madura. É óbvio, eu estou estudando há 30 e poucos anos, então, ao longo desses anos, eu falei, não, pera lá, não posso. No começo da conversão, a gente é muito radical, não é assim? A gente põe tudo, joga tudo fora e acabou, tudo é do diabo. E por quê? Porque a gente teve uma experiência de conversão e a gente não quer contato com nada das trevas. E a gente fica até com medo mesmo e uma certa ignorância. E eu diria que essa ignorância ela é até legítima num primeiro momento. Mas depois, refletindo melhor, depois estudando mais, eu cheguei até essa compreensão. E por isso que aqui a gente está nesse assunto, e como o assunto é educação, então eu tenho que falar para vocês o que é e o que não é. Agora, irmãos, concordo com o catolicismo? Não, meus irmãos. Não, eles praticam doutrinas erradas, antibíblicas, eles seguem, como eu já mencionei várias vezes para vocês, seguem as escrituras, sim, mas eles seguem principalmente a tradição, está acima das escrituras para eles, até porque eles dizem que eles criam as escrituras, e depois eles seguem o quê? A magistratura, e está também acima de qualquer coisa, ou seja, eles seguem muito mais a tradição e a magistratura do que a Bíblia. No dia que eles começarem a seguir só a Bíblia, eles voltam a ser cristãos como a gente acredita. Fora disso, eu não concordo, não compactuo, mas assim, eu não posso dizer dos malefícios, tá bom? Tudo bem? Do que foi. Joia, até aí? Alguma pergunta mais? Alguma fala mais? Não? Então, Júnior, lê agora para nós, Júnior, os mosteiros ainda, né? Okay. O próximo slide. Nesse período aí, só um adendo aí, quem era privilegiado eram os nobres, nessa educação desse período. Sim. As pessoas pobres lá, os filhos, eles tinham que pagar, né? Sim, quem trabalhava... Sim. E não tinha muita opção, né? A gente já vai ver no slide uma fala que vai retratar bem, vai relembrar isso daí, Júnior. Okay. Porque a corte, irmãos, a corte, querendo ou não, como eles eram dominantes, tinha também a parte religiosa, que estava muito ligada à corte. Então, os filhos da corte aprendiam tudo nos monastérios e vice-versa. E o pobre? O pobre continuava ali a sua vida servindo quem? Servindo a ambos. Entendeu? Continua, Júnior, por gentileza. A atividade educativa não era a finalidade principal dos mosteiros, mas, com o passar do tempo, se tornou necessária a criação de escola para a formação de novos religiosos. Aos poucos, os mosteiros iriam assumir o monopólio do saber e da cultura, guardando cultura nas suas bibliotecas por meio de grande número de obras da filosofia clássica, pois as principais atividades dos monges era traduzir, reinterpretar e adaptar obras do grego e do latim. Os monges copistas dedicavam-se incessantemente a copiar os textos clássicos, aumentando constantemente o acervo da biblioteca do mosteiro. Lembra da primeira aula que eu falei, né? A imprensa ainda não existia, era tudo na mão. Logo, eles eram os responsáveis, logo eles dominavam, logo eles eram quem sabia tudo. E, ao mesmo tempo, instruíam o rei, e aí é onde a igreja começa a se tornar muito mais política. Ela nasce na atividade política com Constantino, ela aflora com Teodósio, e aí ela se mantém na Idade Média por causa dos monastérios e por causa dos demais reis que aceitam o cristianismo, tá bom? E isso também acontece no Oriente, no Império Bizantino. Lá, diferente... No Império Bizantino, como continuou ainda o Império Romano, o rei tinha ali também os seus bispos, e tinha a religião debaixo do próprio império. Então, lá, os mosteiros não eram tão espalhados quanto no Ocidente, mas também tinha. Mas percebam, como havia uma estrutura imperial lá, era muito mais fácil de administrar. Né? Tá bom? Estrutura monopolizada, né? No Oriente já tinha esse monopólio por causa do Império. Então, continua, Júnior, por gentileza. Nos mosteiros, dessa forma, criou-se um modelo de escola cristã, diferente, em parte, da antiga, caracterizada pela centralidade na autoridade, pelo estudo da Bíblia e pelo uso dos clássicos da cultura greco-romana, corrigidos e adaptados. A formação cristã se torna herdeira da tradição clássica, se qualifica em função do crescimento espiritual do sujeito no sentido religioso, levando à meditação e à contemplação por meio da leitura constante
e do contato contínuo com os textos sagrados e da tradição dos padres da igreja. Ou seja, então aqui percebam agora, aquilo que não era prioridade de seu ensino, já começa agora a ter uma, vamos dizer assim, uma abertura maior e, naturalmente, começa a ter uma reflexão mais apurada no campo da filosofia e na ciência daqueles dias. Então, percebam como as coisas elas vão se migrando, né, irmãos? Continua para a gente, Júnior, por gentileza. As sucessivas expedições militares rumo ao Oriente acaba por restabelecer as antigas rotas comerciais e colocar os europeus em contato com uma civilização, a do Império Bizantino, antigo Império Romano do Oriente, que não havia perdido sua unidade política, seu esplendor cultural, bem como o contato com o rico oriental. O homem rude e guerreiro do Ocidente entrou em contato com uma civilização culta, rica e exuberante. Ou seja, lembra aqui, deixa eu mostrar novamente para vocês, aquela divisão aqui, ó, aqui. Então, essa parte do Império Bizantino, meus irmãos, ela continuou muito poderosa, muito rica, viu? E aqui, como eles dominavam sobre muitas dessas áreas durante muito tempo, então toda essa área aqui era uma área muito tranquila, muito abençoada. Já aqui, lembra que eu falei, os bárbaros dominam, sobra quem? A liderança dos bispos, surge a figura do Papa, mas logo aqui, no século seguinte, nasce o que eu falei há pouco, que são o quê? O movimento do feudalismo. O que eram os feudos? Lembra? Os suzeranos, os vassalos, ou seja, os senhores feudais. Então, percebam que agora cada reino tinha o quê? O seu sistema, eles acabavam vivendo fechados. O que na realidade eram os feudos? Havia um senhor, que era o senhor feudal, que tinham ali os seus, vamos dizer, chamar os feudos, os seus vassalos, né? Os vassalos dele, que eram literalmente aqueles que estavam ligados diretamente a esse feudo, que prestavam obediência, prestavam serviço, ao mesmo tempo, esses senhores feudais protegiam esses vassalos. Havia uma troca de interesse. E dessa forma, você estava protegido. Só que, ao mesmo tempo, meus irmãos, percebam que a educação aqui ficou limitada, como o Júnior mencionou, à corte e aos monges. E aí, pastor, e aqui, enquanto isso, aqui no Império Bizantino, principalmente, mesmo que eles tivessem perdido aqui para os muçulmanos, né, a Palestina, várias partes, eles foram perdendo devagar, mas aqui não se perdeu. Ainda continuava uma educação, privilégios, cultura, uma civilização muito acima. Depois de alguns séculos, eles começaram a ter mais contato aqui. A gente vai ver que esse contato vai se dar principalmente quando surge aqui um novo império, o ressurgimento do Império Romano Germânico, Império Sacro Romano Germânico, com Carlos Magno. Quando Carlos Magno reunifica essa parte, e aí eles começam a ter contatos maiores com o Império Bizantino. Até Carlos Magno, por exemplo, irmãos, estava tudo fragmentado. Então, tem vários acontecimentos. Tem o Império Merovíndio, depois temos o Império Carolíndio, né? São várias dinastias, aliás. Né? São dinastias merovíndias, carolíndias, e aí nasce o Império Germânico, Romano-Germânico, Império Sacro, né? Chamado, que vai acabar em 1800 e pouco agora, viu, irmãos? Passou quase 1000 anos, de novo, né, esse império, tá bom? Então, somente nesse período que houve essa mudança, tanto é que com Carlos Magno, ele tenta restaurar a glória do Império Romano. Ou seja, ele usa agora, de novo, a educação religiosa, usa os sábios dos seus dias, usa os grandes pensadores, e aqui ele tenta restaurar a glória que havia no Império Romano quando caiu. Então é muito curioso que, historicamente, você vê, vai tendo seus momentos de alto e baixo, sabe, irmãos?
mas aqui foi um grande momento também na história da educação. Tá bom? Tudo bem? Joia? Então vamos lá, vamos voltar para cá. Então vamos lá. Aqui. Você leu tudo, né? Então, por isso que é chamado aqui homens rude e guerreiro. Irmãos, aqui esse período, perceba, irmãos, é nesse período, logo depois de Carlos Magno, que também ainda o mundo do Ocidente está vivendo esse período, né, que a gente acaba de falar, que nascem as cruzadas. Então percebam, irmãos, aqui são séculos, né, que vão acontecendo muitas coisas, tá bom? Então, dá uma folga para o nosso irmão. Leia para nós, Tomé, por gentileza. O restabelecimento do Ocidente com o Oriente fez renascer a necessidade por mercadorias antes desconhecidas, gerando o crescimento das trocas comerciais, da moeda e da vida urbana. Como consequência do ressurgimento das cidades, ou burgos, como eram chamadas, deu-se origem a um novo elemento social, o burguês, aquele que vive na cidade, o indivíduo que enriqueceu à custa do seu próprio trabalho, da sua iniciativa particular, da sua criatividade individual. Ou seja, irmãos, os burgos nada mais eram do que cidades bem organizadas. Porque agora com Carlos Magno, com essa repaginada do Sacro Império Romano Germânico, o Ocidente voltou a ser agora organizado. E essa organização melhorou o comércio com o Império Bizantino. E não só com o Império Bizantino, mas eles criaram força no mundo. E, querendo ou não, nasce aqui nessas cidades agora os burgueses, ou seja, os grandes comerciantes, que eles começam a enriquecer muito também. E começam, de contrapartida, a ameaçar agora os reis, os novos reis, porque agora eram pessoas muito poderosas. Diga, Júnior. É a elite que a esquerda critica aí o burguês, né? Surgimento do burguês. É daí onde surge esse termo. Então, daqui, meus irmãos, começa, então, vir um outro movimento. Aqui, praticamente, vai ser o final do sistema feudal, e agora começa essa nova parte. Hã? Capitalismo. Exato. Praticamente, é quase como o início do capitalismo. Praticamente. Mas, assim, ainda era um contexto um pouco diferente, né, Júnior? Mas, querendo ou não, olha só, agora eles começam a enriquecer. Porque lembra que eu falei há pouco, lá dentro do sistema feudal, nós temos os vassalos e temos os suzeranos. Os suzeranos dominam sobre os vassalos. Então ficava uma coisa muito fechada e com muito domínio. Pastor, e por que eles não se tornaram grandes comerciantes? Porque tudo gerava dentro da sua própria economia, meus irmãos. Nesse período da Idade Média, era muito difícil você sair fora do seu reino. Porque no momento que você abrisse o comércio, você estava abrindo as suas muralhas para um outro reino, quem sabe, invadir. Então, era um momento de muita dificuldade. Mas quando houve a unificação do Ocidente, então o comércio começa a ter agora o quê? A guarida do próprio império, do novo império. Começa a ter trocas, e o comércio. Perceber, irmãos, o comércio, a política, a ordem, gera o quê? Desenvolvimento, gera economia, gera educação. Ou seja, o mundo melhora, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Diga, Júlio. Nessa transição aí que a gente observa, no desenvolvimento, você vê que tinha um escambo, era em troca, aí surge a moeda. Aqui surge a moeda. Não que ela não existisse, né, Júnior? Mas aqui ela se fortalece, né? Aqui é onde ela se fortalece, de fato. Né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, né, foi um momento de mudança, né? Diga, Beatriz. Pastor, então, que momento que começa a se popularizar a questão do ensino? Porque, pelo que a gente viu lá desde a época de Abraão, que era lá nos Sumérios, né?
nos caldeus, já era para algumas pessoas só educação. A mesma coisa no Egito, depois na Grécia e depois em Roma. Então, mas você percebe, Beatriz, que a educação sempre foi muito difícil, porque vamos pegar exatamente o que você falou, lá na Suméria, existiam as escolas, porque hoje a gente tem achado os arqueológicos das tabuinhas cuneiformes, mas eram poucos os que podiam pagar a escola. No Egito, a mesma coisa, não é? Agora, olha que paralelo curioso, Beatriz. O Egito, durante quase 3.000 anos, teve uma continuidade brilhante, não mais do que 3.000 anos. O Egito vai durar por volta de 3.500 a quase 4.000 anos. E eles, mesmo uma pequenina parcela, tendo domínio da literatura e da saber ler e escrever, né? Mas a população desfrutava de grandes conquistas, né? Ou seja, um grupo sabia ler, escrever, eles eram vistos como quase como uma aristocracia na sua sociedade, só que o faraó, que é o rei do Egito, o Egito é uma coisa tão diferente na história mundial, que você vê que o rei ele distribuía a riqueza de uma forma, vamos dizer assim, mais humana, né? O Egito, o agricultor, o operário vivia bem, mesmo sem saber ler e escrever. Já na Grécia, com a Roma, esse conhecimento ele começa a ser mais popularizado. Quando cai o Império Romano do Ocidente, aí há um caos. Aí onde começa a Idade Média. E aí onde entra a importância do monastério, da igreja e mesmo do catolicismo. Depois, com o surgimento do novo Império Sacro Romano-Germânico, com Carlos Magno, aí agora volta essa educação ser um pouco mais vistosa, o comércio aflora, dando capacidade para as pessoas aprenderem. Então, percebam que são ciclos, né? Ciclos onde a educação ela aflora e onde, de repente, piora. Ela aflora e piora. E com Carlos Magno, ela vamos dizer assim, ela aflorou novamente. E vocês vão ver, olha que interessante, quando vocês estudarem história eclesiástica, vocês vão ver que, inclusive, a arte volta a ser citada por Carlos Magno. Olha que interessante, Beatriz. A arte só é valorizada quando você tem uma sociedade que tem cultura. Porque quando você vive num sistema feudal, você quer sobreviver. Você só está querendo sobreviver, você não está nem preocupado com a arte. Se tiver música, ótimo. Se não tiver música, maravilha. O importante é que eu tenha comida dentro de casa. Você entende que a vida humana ela vai tendo seus ciclos, e aí a gente, quando olha para trás, a gente consegue compreender um pouco as dificuldades de cada grupo, entendeu? Então, respondendo à tua pergunta, Beatriz, a educação ela vai tendo esses ciclos, dependendo do momento de paz, de harmonia, menos guerra, entendeu? Agora, como tudo, Beatriz, você vai ver em história eclesiástica que, mesmo no Império Bizantino, tinha muitas guerras guerras internas, guerras de fora, sabe? Dos persas querendo entrar ali no Império Bizantino, ora os muçulmanos querendo também. Então, era muito difícil. Então, tinha momentos de mais prosperidade e momentos de menos prosperidade. Quando um governante conseguia realmente estabelecer as bases, criar um exército forte, ali era um período de paz, e nesses períodos de paz a educação acabava, vamos dizer assim, abraçando mais pessoas. Mas a origem da educação, ela sempre favoreceu a nobreza. A nobreza. Porque sempre foi um instrumento de poder. Sim. Desde a Grécia Antiga, desde o Egito, da Suméria, Mesopotâmia. Eles não queriam compartilhar, né, Júlio? Compartilhar um poder. Isso daí, e como sempre foi, sempre vai ser, Beatriz. E você vê que dessa bolha vai sair alguns pouquíssimos. Na Idade Média, principalmente, a gente vai ver já, vai sair alguns, raramente alguém que sai lá do meio do povo que ascende. É quase uma raridade. Né? Então, assim, é bem curioso que, como o Júnior falou, sempre esteve na nobreza. Né? Daniel é da nobreza, né? Tá bom? Então, continua lendo aqui para nós, Tomé, por gentileza.
Respondi, Beatriz? Né? Sim. Agora, olha que curioso, Beatriz. O povo judeu sempre foi um povo que ensinou a ler e escrever aos seus filhos desde cedo em casa. Olha a educação mais uma vez aí. Então, na tradição judaica, uma criança judia aprende a ler e escrever em casa. Com o quê? Com a Bíblia. E ela vai sendo alfabetizada. Perceba que na história da igreja, todos os cristãos que fizeram isso, as suas famílias prosperaram. Por isso que o ensino é prioridade na nossa vida, Beatriz. E por meio do ensino, nós atingimos a maioridade. Ou seja, nós pensamos por si. Isso é fantástico, isso é libertador. Né? Então, leia para nós, Tomé, por gentileza. Esse novo elemento social, o burguês, passou a valorizar a razão, pois as explicações exclusivamente religiosas não eram mais suficientes para o indivíduo que rompeu com o destino designado por Deus. Dá uma pausa, por gentileza, Tomé. Ou seja, tanto esse burguês, que era o grande comerciante, como a família dele, porque agora eles têm instrução, e agora eles começam a questionar o rei, começam a questionar a religião, e aí começam, ou seja, começa a ter uma mudança. Ó, e agora leia para nós aqui, Tomé, esse outro parágrafo. A sociedade estamental definia a posição dos indivíduos de acordo com o nascimento, e o nascimento era decidido por Deus. Dá uma pausa aqui. Aqui já entramos num termo muito legal. O que é uma sociedade estamental? Era uma sociedade, nesse período do feudalismo, perceba, irmãos, a gente sai de um Império Romano, o Império Romano rui, vem para agora governos bárbaros, se cria o sistema feudal, e dentro do sistema feudal temos o cristianismo como uma resposta de Deus ali para ainda dar um pouco de ensino religioso e salvar esses bárbaros. Foi isso que aconteceu. Mas dentro desse novo formato, criou-se uma sociedade chamada estamental. O que seria isso? Você nasceu, seu pai era costureiro, Beatriz, você vai ser costureira. Júnior, seu pai era padeiro, você vai ser padeiro. Tomé, seu pai era ferreiro, você vai ser ferreiro. Irmã Sônia, sua mãe era cozinheira, você vai ser cozinheira. Pastor Rai, você é o quê? Você sei lá, eu sou soldado, vou ser soldado. Não tinha como você sair, porque dentro do conceito, Deus te fez assim, então é para você servir assim, porque você está servindo a corte e a religião. Está entendendo? Ou seja, isso daqui teve uma ruptura apenas no momento da burguesia. Porque agora na burguesia, novas pessoas foram ascendendo e falou, opa, pera lá. Tinha soldados que começaram a negociar, que começaram a enriquecer, falando, não, meu filho, eu não quero que morra no campo de batalha, eu quero que meu filho seja um comerciante. Entendeu? Então, aqui começou a ter uma mudança na chave. Diga, Júnior. É como semente as castas, né? Isso. Havia uma ideia de castas, né? De um cristianismo baseado em castas. Porque esse período aí tinha 4, né? A do rei, a do sacerdote, a da nobreza e do servo. Era praticamente essa. Era o rei, né? Ou seja, a parte mais imperial, né? A aristocracia, era a parte religiosa. Aí vinha quem? Vinha os suzeranos, que seria o exército, os grandes generais, os grandes... E dentro dos suzeranos, aí depois o povo mesmo. Era isso aí. Praticamente quatro o clero, né? Estava aqui do lado do rei, né? O clero e o rei, né? Dominando. Então, assim, você vê que havia esse sistema estamental. Entenderam, irmãos? Perceba, irmãos, para você aprender a ler e escrever aqui, se você nascesse numa família pobre, era muito difícil. Muito difícil. Você poderia aprender se você fosse muito dedicado e se você conhecesse algum monge. Concorda? Então, continua para nós, Tomé, por gentileza, portanto. Portanto, o indivíduo que nasceu pobre, filho de servos, deveria se resignar ao destino traçado por Deus e viver uma vida de privações. Mas não foi isso que o burguês fez.
À custa do seu esforço pessoal, rompeu com esse destino, tornando-se rico e poderoso. Entretanto, na sociedade estamental não havia lugar para ele, que teria de se contentar em continuar pertencendo ao terceiro estado, já que não fazia parte do clero, nem possuía título de nobreza. Ou seja, aqui, ó o clero, olha os nobres, surge um novo camarada que tem tanto poder quanto eles. Fala, esse camarada aqui está me incomodando, a gente precisa eliminar ele. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, meus irmãos? É assim? Hoje a esquerda quer eliminar as elites. O empresário, né? Você percebe, irmãos, a gente não pode negar que essa turma aqui de domínio, se deixar, eles arrancam fora o clero e arrancam fora a monarquia. Mas é por isso que na democracia a gente vê um equilíbrio de poder, né? Tem espaço para todo mundo, né? Tá bom? Tudo bem até aqui, meus irmãos? Está dando para compreender? Olha, irmãos, por que a gente está fazendo esse passeio na Idade Média? Olha, a gente está estudando aqui 1.500 anos, 1.000 anos de história, praticamente, para mostrar como que foi a educação nesse período. Estão entendendo como a educação aqui foi difícil? Era muito difícil. Era muito difícil de todos os sentidos, entendeu? Para quem era e quem não era. Então, vamos dar uma pausa agora, para a gente ir para os últimos slides, para não ficar uma aula muito grande. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não? Fechou, então. Eu vou parar aqui.